Olá! Nessa aula você vai aprender sobre o vocabulário relacionado à comida para restaurantes e também para fazer compras no Brasil. É um vocabulário de sobrevivência para que você conheça um pouco mais do Brasil. Vamos começar pelas refeições. Temos as refeições do dia, que seria las comidas del dia. No Brasil, temos o café da manhã como a nossa primeira refeição, o café da manhã. Exemplo de uso, eu sempre como pão no café da manhã. Temos o almoço, que costuma ser ao meio-dia. Vamos sair para o almoço ao meio-dia? Exemplo de uso. De tarde, temos o lanche. As crianças comem frutas no lanche da tarde. É comum algumas pessoas fazerem o lanche da manhã também, ali por volta de 10 horas. É comum. O jantar, o jantar de ontem estava maravilhoso. O jantar é uma palavra masculina e a janta, que seria a comida em si, é uma palavra feminina. A ceia. A ceia é uma refeição que algumas pessoas fazem depois do jantar. Então, seria uma comida mais tardia. Exemplo de uso: antes de dormir, eu tomo um chá como ceia. A ceia costuma ser uma refeição bem leve, talvez uma fruta, um chá, um suco, já mais perto de dormir. Depois podemos ver tipos de pratos no Brasil. Aqui eu quero que você conheça como que funciona em um restaurante no Brasil. Os formatos de serviços nos restaurantes são bem específicos e conhecer isso vai te ajudar a não encontrar surpresas no cardápio. Temos o prato feito, é o nosso primeiro aqui. Costumamos chamar o prato feito de PF, que são as letras PF. É muito comum você ver na frente dos bares e restaurantes a informação PF e o valor que se cobra. O PF costuma ser arroz, feijão, uma carne ou frango e salada. Ele já vem pronto, por isso chamamos de prato feito. É um preço fixo e geralmente é um preço muito acessível. Aqui um exemplo: vou pedir um prato feito de frango porque estou com pressa. Nessa frase, com certeza a pessoa falaria: vou pedir um PF porque estou com pressa. Aqui depois temos o self-service, ou por quilo, ou a quilo também, que é quando você se serve e paga pelo preço, pelo peso do prato. Então, eles no restaurante já sabem qual é o peso do prato, tem um valor fixo, você pesa a comida depois de servir e paga por esse peso da sua comida. Prefiro comer em um self-service para escolher o que eu quiser. É uma palavra do inglês que utilizamos bastante, mas você também pode ver restaurante aquilo nas placas. À la carte. O à la carte é quando você escolhe um prato individual no menu, seria à la carta. Esse restaurante só atende à la carte durante o jantar. Aqui ao lado temos o prato executivo. O prato executivo também já vem servido, mas diferente do PF, você tem algumas opções no menu. Você pode escolher peixe, ou carne, ou frango. O restaurante te dá opções para o prato executivo. O prato executivo. Já o PF não. É o que tem e acabou. Você paga pelo prato que já vem pronto. Então, o prato executivo também tem um valor fixo, mas você pode escolher algumas opções ali dentro. O exemplo aqui de uso: o restaurante oferece prato executivo com a opção de peixe, pescado. O buffet livre. O buffet livre também tem um preço único, geralmente é um preço fixo. Como que funciona? Você entra,
come à vontade, levanta para servir quantas vezes você quiser e no final você paga esse valor fixo. Geralmente, vou dar um exemplo de um buffet livre que é R$ 30. Então você entra, você se serve, senta, come, levanta, serve de novo, come, serve mais uma vez, come, vai comer só batata, depois vai pegar uma sobremesa, um docinho, porque você tem opções de tudo já no buffet livre. Então tem frutas, às vezes tem queijos, tem as saladas, tem coisas pequenas como batata frita e bolinhas de queijo, croquetas. E também tem as opções de sobremesa, postres. Às vezes tem um doce, um bolo, um pudim. Então você pode fazer passear por todas essas comidas e paga o valor fixo de R$ 30, que é o que foi combinado ali. E é por pessoa, claro. Se você entra com 4 pessoas, pode sair mais barato pedir um buffet livre, porque você come muito mais do que um PF que vem apenas um prato único já pronto. Aqui um exemplo de uso: fomos comemorar o aniversário em um buffet livre. Já o rodízio, que é muito comum aqui no Brasil, temos os dois principais, que é o rodízio de pizza e o rodízio de carne. Em alguns restaurantes você vai ver também o rodízio de comida japonesa, mas isso é específico dos restaurantes de comida japonesa. É um preço fixo também. E como que funciona o rodízio? Rodízio vem de rodar. Então, os garçons passam servindo em todas as mesas sem parar. Se for rodízio de pizza, ele vem servindo pizza o tempo todo e você vai pagar o valor fixo que foi combinado, que é o valor do rodízio, fora as bebidas, fora o que você quiser de sobremesa também. E se for de carne, vem rodando vários tipos de carne, vem coração de frango, vem filés diferentes, vem também. Às vezes tem batata frita também nesse rodízio de carne. É comum ter batata frita e pão de alho. É comum. E alguns restaurantes servem os dois rodízios juntos. Então, nesse mesmo restaurante, você tem a opção de comer pizza e carne. Isso varia de acordo com o restaurante. Mas rodízio é exatamente essa a possibilidade de você comer por um valor bastante e você tem os garçons, os meseiros, servindo durante todo o período ali dentro do restaurante. Um exemplo: às terças tem rodízio de pizza no bar da esquina. É comum que o restaurante também determine um dia para fazer rodízio. Uma pizzaria, por exemplo, pode dizer que todas as quintas-feiras é dia de rodízio. Então, nesse dia, provavelmente vai ficar lotado e ela vai faturar muito, porque muita gente gosta de ir pagar um valor e comer muita pizza. Eu amo também, claro, né? Aqui temos serviços diferenciados e suas taxas para você conhecer um pouco também. Temos o cover artístico, que é quando você entra num barzinho e tem uma pessoa lá tocando, às vezes só voz e violão. Então você paga um valor quando consome nesse restaurante e essa taxa vem escrito como cover artístico. O barzinho cobrou R$ 10 de cover artístico. A taxa de serviço é um acréscimo opcional. Aqui no Brasil, é opcional você pagar a taxa de serviço. É sempre 10% do valor total da sua conta e dizem que é destinado ao garçom, não sabemos. Alguns restaurantes o garçom cobra o 10% em uma máquina separada. Então, nesses casos, temos a certeza de que é para o garçom direcionado. E você pode recusar pagar o 10%. Ele sempre vai trazer a conta e falar o valor total com os 10%. Você consegue ver a diferença, qual é o valor sem 10% e com 10%. E você pode escolher pagar ou não.
Um exemplo aqui, ficamos muito satisfeitos com o atendimento e pagamos a taxa de serviço com prazer. Geralmente, quando somos muito bem atendidos, pagamos os 10% e às vezes, quando há algum estresse, algum inconveniente, simplesmente é só não pagar os 10%, afinal você não está tão satisfeito assim com o atendimento. Já a gorjeta é la propina, que você deixa um valor ali voluntariamente para o garçom. Às vezes é em dinheiro e você entrega na mão do garçom, essa seria a gorjeta. Bom, se a taxa de serviço é opcional, a gorjeta é mais ainda. Aqui embaixo eu tenho a consumação mínima, que é quando um restaurante ou um bar não cobra para entrar, mas você precisa ter um gasto mínimo em valor, por exemplo, R$ 50 é o seu consumo mínimo ali dentro. Você não pode entrar e consumir menos do que R$ 50, nesse exemplo que eu estou dando, porque ali está determinado que funciona assim. Caso contrário, você teria que pagar pela entrada. Isso é muito comum nos bares e restaurantes que funcionam à noite e tem shows com bandas e não cobrando a entrada, ele consegue faturar novamente um pouco mais, porque muita gente, mais pessoas entram por causa do evento e por causa das bebidas. Então, a consumação mínima é um valor mínimo que você paga em alguns restaurantes para consumir. Você deve consumir esse valor mínimo. Seguinte, aqui, saindo um pouco de restaurantes e bares, eu quero falar sobre unidades de medida, porque também envolve comida. Quando você vai ao mercado ou à feira, aqui é importante conhecer que as unidades de peso no português são palavras masculinas. Por exemplo, grama. Dizemos 1 grama e não 1 grama. 1 grama e 300 gramas, os dois masculinos. A palavra grama é feminina, mas eu vou acompanhar com os números em masculino. Se eu falo, eu deixei a observação aqui embaixo. Se eu falo as gramas ou 300 gramas, eu me refiro a gramado, CSP. Então, não é correto pedir, por exemplo, 300 gramas de queijo em um supermercado. Eu vou falar 300 gramas de queijo. Já o quilo, falamos 1 quilo, mesmo 1 quilo de batatas, 1 quilo de cenouras, 1 litro de leite, 1 litro de óleo. Aqui eu tenho exemplos. Por favor, quero 300 gramas de presunto, jamón. Comprei 1 quilo de batatas para a receita. Preciso de 2 litros de leite. E, por último, mas não menos importante, temos alguns tipos de embalagens que você pode encontrar em um supermercado. Eu trouxe esse vocabulário também. Para o vidro, cuidado, porque é vidro e não vidrio. O vidro. Comprei um vidro de palmito no supermercado. A lata, aqui é igualzinho ao espanhol, a lata. O sachê, que seria um sobre, um sachê. Coloque apenas um sachê de açúcar no chá. Um pacote para el paquete. Preciso de um pacote de café moído. A caixa, pegue uma caixa de leite, por favor. E a garrafa. Esta garrafa de água é de vidro. Bom, e essa foi a aula de hoje. Você aprendeu um pouco mais sobre unidades, embalagens e um vocabulário para você conhecer um pouco mais de bares e restaurantes, como pedir comida e conhecer os serviços aqui no Brasil. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!